Bom, esses dias eu tava pensando numa coisa bem bizarra envolvendo o meu próprio nicho. E talvez esse vídeo nem seja exatamente sobre o Ramsés. Talvez também não seja sobre humor negro e tal. Na verdade, esse caso inteiro me fez lembrar do começo dos canais de opinião no YouTube. Aquele início onde a página inicial do YouTube era um monte de neon e palavras absurdas nos títulos. Bons tempos, inclusive. E eu não vou mentir pra vocês, bateu uma nostalgia, uma boa nostalgia, porque eu já vi esse filme acontecer. E pior, eu sei exatamente aonde ele termina também. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre toda aquela história envolvendo o Johnny Depp da Deep Web e o Ramsés. E sinceramente, como vocês perceberam, foi um assunto que me deixou muito incomodado. Não porque alguém discordou das piadas. Discordar de humor é completamente normal. O problema é quando alguém começa a tratar uma tentativa de piada como se fosse prova de um crime. São coisas completamente diferentes. E eu acho que isso até o Igão do Podpah entende. Aliás, eu não sei se ele entende, não. É sério, eu realmente acho que ele não entende. Você pode ouvir uma piada e dizer, tá bom, isso aí não tem graça nenhuma. Que piada ruim. Puta merda. Perfeito. Tá no seu direito, parceiro. Agora, dizer que aquilo transforma automaticamente alguém num criminoso, aí, meu amigo, é um salto gigantesco. É quase um Grand Canyon. E esse salto acontece muito mais do que deveria. Principalmente porque muita gente simplesmente não consegue separar personagem, humor e principalmente intenção. E eu fico pensando, cara, qual que é o problema dessas pessoas de não saberem identificar a intenção de alguém? Caralho, pra mim, não saber identificar isso é quase como um retardo mental. A questão é que o humor negro sempre foi um terreno perigoso demais, justamente por causa disso, por causa dessas pessoas idiotas. Se a piada funciona, ela é humor. Porém, se ela não funciona, muita gente automaticamente conclui que quem contou pensa exatamente daquele jeito. É quase como se um comediante que faz piada de assassinato automaticamente virasse um assassino. Eu sei, não faz sentido algum, mas acontece. E por quê? Repetindo, muitas pessoas burras espalhadas por aí. A maioria das pessoas não tem habilidade para entender certas coisas. E uma dessas coisas é a tal da real intenção. Outra coisa é ironia, mas aí é papo para outro vídeo. A questão é que isso me fez lembrar de outra época. Quando eu comecei esse canal de opinião aqui, existia uma fase muito parecida. Era o começo do boom dos canais de opinião. Ou chame como quiser, canal de crítica, aí é contigo. Todo mundo era imaturo. Essa era a verdade. Todo mundo estava aprendendo, todo mundo tentando descobrir como funcionava aquele tipo de conteúdo, como funcionava o algoritmo, como prender a audiência, como fazer vídeos que viralizassem. E aí, cara, a galera percebeu uma coisa: exposeds davam muita visualização, 5 vezes mais. Quando aparecia um caso realmente pesado, os números explodiam, cara, era impressionante. Só quem passou por isso sabe. Só que aí aconteceu um fenômeno um tanto quanto curioso. Muita gente ficou viciada nisso, igualzinho um nóia procurando pedra na Cracolândia, os olhos estalados, era bizarro, cara. Precisava existir uma nova polêmica, precisava existir um novo expose, precisava existia um novo cancelamento, porque era aquilo que trazia audiência. Só que existia um problema enorme, cara. Nem sempre existe uma grande polêmica acontecendo. Aliás, naquela época, quase nunca. E foi exatamente aí que muita gente começou a perder a noção. Quando não existia um exposed, eles inventavam um. Eu lembro até hoje de um canal que fez um vídeo um tanto quanto polêmico envolvendo uma criadora de conteúdo. É a mesma história do Johnny Depp da Shopee. Ele colocou de fundo uma música de suspense no vídeo, miniatura dramática, cheio de neon, título pesado pra caralho, exposed do ano. Parecia que ele tinha descoberto um crime absurdo. E aí, quando você assistir, era praticamente uma discussão de casal. Nada daquilo justificava toda aquela narrativa, oh meu Deus. O vídeo obviamente acabou sendo massacrado justamente porque as pessoas perceberam que ele tinha transformado um copinho d'água num
tsunami. E isso aconteceu várias vezes naquela época. Até que, com o tempo, a experiência foi ensinando todo mundo. A gente começou a entender o que realmente era algo grave, o que realmente merecia um vídeo pesado, uma chamada de atenção forte. Geralmente a chamada de atenção era exposed no título. E a gente começou a entender também o que não merecia. Claro que alguns outros canais no meio do caminho continuaram perdendo a mão, normal. Mas aí esse canal que perdia a mão, se tornava alvo das críticas dos outros canais. Era um tempo meio complicado, cara. E foi exatamente essa sensação que eu tive vendo os vídeos do Johnny Depp da Shopee. Porque o primeiro vídeo dele simplesmente começa chamando o Ramsés de Jack. É claro, sem apresentar nada que justificasse uma acusação daquele tamanho. Depois veio o segundo vídeo, que teoricamente seria o vídeo onde ele iria fortalecer a argumentação dele. Só que aconteceu justamente o contrário. Ele abriu dezenas e mais dezenas de brechas. Jogou um monte de informação na tela, misturou assuntos completamente diferentes. E quanto mais ele falava, mais frágil a argumentação ficava. Assim, pra quem é cachorro velho, foi um vídeo amador demais. E eu tô sendo extremamente generoso chamando de amador. Na verdade, eu acho que aqueles canais de opinião que estavam começando 5 anos atrás, demonstravam mais experiência na hora de argumentar. E repetindo, isso me chamou a atenção porque eu já passei por essa fase. Eu também já vi dezenas de pessoas passando por essa fase também. É um erro clássico. Você acerta um grande exposed, o vídeo viraliza. Você recebe reconhecimento, as pessoas começam a te enxergar como alguém que caça esse tipo de caso. Só que depois a audiência quer mais. Quer um exposed tão pesado quanto foi o primeiro. Só que aí que tá, meu parceiro. A realidade não produz um escândalo absurdo toda semana. Absurdo. Não confunda as coisas. Polêmica sempre tem. Então, alguns criadores de conteúdo começam a forçar, começam a enxergar monstros onde não existe. E pra mim foi exatamente isso que aconteceu. O Johnny Depp da Shopee teve uma grande participação naquele caso do rapaz de 37 anos que parece ter 17. Ele fez alguns vídeos criticando que foram muito bons. Ele bateu de frente. O rapaz de 37 anos que parece ter 17 até respondeu o Johnny Depp. Johnny Depp respondeu de volta e no final das contas, vitória pro Johnny Depp. Resultado, visualização acima das nuvens. E aí, depois dessa espécie de vitória, na minha opinião, o Johnny Depp ficou na expectativa para encontrar outro alvo tão bizonho quanto o rapaz de 37 anos que parece ter 17. E bom, outra coisa que me trouxe nostalgia foi a forma como ele argumenta. Quem trabalha há muito tempo fazendo vídeos de opinião aprende uma coisa muito importante. Você não argumenta pensando somente no que vai dizer. Você argumenta pensando na resposta que o outro lado com certeza vai dar. É igual a porcaria de um xadrez. Antes de fazer o movimento da peça, você precisa imaginar os próximos. Quando você grava um vídeo, você já tenta fechar as brechas antes mesmo de publicá-lo. Porque se você não fizer isso, cara, alguém vai fazer por você. E vendo aquele vídeo do Johnny Depp da Shopee, eu tive a sensação de que isso simplesmente não aconteceu. Era uma sequência enorme de argumentos que se desmontavam sozinhos. Era só assoprar. Isso ficou extremamente evidente, branquinho como a neve. Naquele trecho que ele fala sobre subir no morro para conversar com os manos, na hora que eu ouvi aquela bosta, eu sinceramente não sabia se ria ou se ficava preocupado, porque era uma ideia completamente desconectada da discussão. Só fazia sentido dentro da cabeça oca dele. Só de você se perguntar que porra de credibilidade os manos do morro têm pra decidir qualquer coisa, você já chega na conclusão do quão absurdo é dizer uma bosta dessa. Nem precisa de muito. É bizarro, cara. É inacreditável. Agora, existe uma coisa que eu reconheço nele. Ele fala com muita, mas muita convicção. Ele transmite uma certa segurança para os burros que escutam ele. É claro, é a porra de uma habilidade comunicativa. Só isso. É parecido com o que o Pablo Marçal faz. A forma como ele fala faz parecer que existe uma lógica extremamente sólida por trás. Mas, se você pegar tudo aquilo e transcrever, sem ouvir aquela porcaria de voz, sem ver as expressões e analisar somente os argumentos, você percebe que boa parte deles simplesmente não se sustenta. E querendo ou não, no meio do tiroteio isso faz toda a diferença. Porque uma boa oratória,
convence muita gente, mas ela nunca substitui uma boa argumentação. Bom, no final das contas, eu confesso que esse vídeo nem tinha um objetivo específico. Tanto é que eu nem tô gravando no meu cenário. Pois é, para quem não sabe, esse é o meu escritório. Eu só queria mesmo compartilhar essa sensação estranha de nostalgia com vocês, porque eu realmente senti que eu tava assistindo novamente ao nascimento daqueles antigos canais de opinião, com os mesmos vacilos, as mesmas armadilhas e exatamente o mesmo impulso de tentar encontrar um novo grande e enorme exposed a qualquer custo. E se esse vídeo aqui puder servir de conselho para alguém aí que um dia pensa em criar um canal de opinião, melhor ainda, aprender com o erro dos outros sempre custa muito menos do que aprender errando você mesmo. Porque quando um canal de opinião erra, o impacto costuma ser enorme. É só analisar esse caso do Johnny Depp aí. Bom, é isso e até o próximo vídeo.